A sétima trombeta de juízo. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 a 19. O soar da sétima trombeta anuncia a chegada do reino de Deus ao mundo, pois que, finalmente, o reino do mundo veio a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Convém salientar que, até então, o reino deste mundo vinha sendo regido por Satanás, uma vez que Adão e Eva lhe passaram a autoridade que eles haviam recebido de Deus. Ora, o Senhor Jesus veio a primeira vez e resgatou esse domínio das mãos do diabo. A partir de então, aqueles que vivem de acordo com sua palavra passam a fazer parte da igreja dele. E a igreja do Senhor Jesus tem sido o reino de Deus aqui na terra. Mas agora, com o advento da sétima trombeta, nosso Senhor toma posse legal do reino de todo o mundo. O reino de Deus é restabelecido através da conquista do seu Filho, tão logo o juízo dessa trombeta esteja concluído. Essa é a razão porque os 24 anciãos, que representam a igreja arrebatada e glorificada, tanto da antiga quanto da nova aliança, desceram dos seus respectivos tronos e prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram ao Deus Pai. Nós já vimos, no 5º capítulo, que os 24 anciãos tinham se prostrado diante do Senhor Jesus quando ele recebeu o livro selado da mão direita daquele que estava sentado no trono. Entretanto, aqui eles veem figuradamente a realização ou cumprimento final do mistério de Deus na sétima trombeta. Com o tocar da sétima trombeta, eles se prostram sobre os seus rostos e adoram a Deus. Eles se curvam em adoração ainda muito maior, porque agora eles também assistem ao Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, cumprir tudo. Ele é o cumprimento da palavra de Deus em pessoa, pois ele é o verbo vivo de Deus. Em outras palavras, isso significa dizer que esses 24 anciãos coroados, isto é, a igreja arrebatada e coroada, irá participar desse acontecimento glorioso. Então, nós iremos primeiro nos prostrar e adorar, conforme o capítulo 5, mas quando o cumprimento do mistério de Deus prosseguir, nós nos prostraremos sobre nossos rostos e nos curvaremos com ainda maior reverência e temor diante da suprema majestade de Deus. Hoje mesmo já podemos ter uma pequena ideia da grandeza dessa glória, quando vemos o cumprimento da palavra de Deus na vida daqueles que têm crido. É como o escritor aos Hebreus diz: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Essa nuvem de testemunhas são aqueles que experimentaram a glória de Deus em suas vidas. Mas quando os juízos da sétima trombeta estiverem concluídos, veremos essa glória nos céus. E daí teremos o grandioso contraste. Na terra, os mais terríveis juízos sobre os filhos das trevas. No céu, a manifestação da maior glória. Aqueles que hoje escarnecem da nossa fé
ridicularizam o nome do nosso Deus, debocham da nossa fidelidade ao Senhor nos dízimos e ofertas, perseguem-nos com impiedade, cometem injustiças e tramam projetos iníquos contra nós, durante esses dias de juízo sofrerão muito. Todos serão devidamente julgados por todos os atos corruptos e injustos que praticaram contra os filhos do Altíssimo. Experimentarão as maiores tormentas e dores por toda a eternidade, pois que rejeitaram o perdão divino através do Filho de Deus. Fizeram o mesmo que aquelas pessoas quando nosso Senhor estava sendo julgado. Preferiram o salteador, assassino e malfeitor Barrabás ao Salvador Jesus. Todas as pessoas que se mantêm na idolatria e rebeldes à oferta de Deus participarão desse juízo. Mas os fiéis seguidores do Senhor Jesus verão o cumprimento triunfal da sua vitória e por toda a eternidade. Quando os 24 anciãos dizem: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, em Apocalipse capítulo 11, versículo 17, há uma interrupção, pois eles não concluem dizendo e que hás de ser. Eles interrompem a manifestação de glória a Deus. Por quê? A verdade é que no tempo da sétima trombeta já começou o futuro do Senhor. Aqui o Senhor não haverá de ser, porque Ele já é. Ele já terá assumido a sua herança. Então, enquanto os anciãos coroados se entregam à adoração e contemplam a face do Deus eterno, eles veem acontecer o que ainda é futuro na terra, pois ainda existe aqui o domínio do anticristo. Mas no céu eles já veem como presente o que ainda está por vir. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruíres os que destroem a terra. Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Eles veem, portanto, o ódio dos povos contra o Senhor e seu ungido e contra Sião, Israel. Vem também a ira de Deus e o juízo final diante do grande trono branco. Tudo isso o apóstolo João também vê, como que antecipadamente, pois o juízo diante do grande trono branco acontecerá após o milênio. Os 24 anciãos e João veem a bem-aventurança e o galardão para 4 categorias de cristãos: os profetas, seus servos, os santos e os que temem o seu nome. Mas eles veem também a assolação para aqueles que destroem a terra. Entre esses, existem muitos membros de igrejas e até sacerdotes, como era Balaão. São pessoas que têm se encarregado de fazer ligação entre pecadores e os santos fiéis do Senhor Jesus, pois que eles procuram trazer o pecado de fora para dentro da igreja. Assim agiu Balaão no passado, pois ele ensinou a Balaque, inimigo de Israel, a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Como? Ele instruiu a Balaque a enviar as mais lindas mulheres do seu povo para o meio dos soldados de Israel, não apenas para fazê-los coabitarem com elas, mas, sobretudo, corromperem seus corações com os seus deuses e assim provocar a ira de Deus contra Israel. Nós podemos ver que o verso 18 apresenta o juízo final, visto como presente por aqueles que estão no céu. A grande multidão inumerável que vem da grande tribulação, os 24 anciãos e João, veem a prova de que o domínio de Deus passou a ser exercido sobre a terra. O apóstolo já vê essa multidão inumerável no céu, enquanto fisicamente ela está na terra, onde, nessa época, acontece a perseguição mais cruel de toda a história do cristianismo. Nunca houve um tempo tão terrível quanto esse e jamais haverá outro. A narração do que acontecerá nesses dias feita pelo Senhor Jesus Cristo é assim: quando, pois, vires o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa.
Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 15 a 22. Israel será perseguido, mas apenas os que crerem no Senhor Jesus após o arrebatamento serão executados. O apóstolo João é, portanto, levado em espírito ao desenrolar dos acontecimentos até o objetivo final, tornando-se testemunha da realidade da salvação e vendo o Senhor Jesus como vencedor. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Esse abrir do santuário, que agora se acha no céu, refere-se ao resultado da morte do Senhor Jesus no Calvário, pois o que lá aconteceu fez o véu do santuário rasgar-se de alto a baixo, conforme dizem as Escrituras. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Livro de Mateus, capítulo 27, versículo 51. O santuário foi aberto, o que significa dizer que, a partir de então, qualquer pessoa, independente de classe, cor, raça, sexo ou idade, através do Senhor Jesus, passa a ter o direito de entrar na presença do Deus Pai. Não precisa de pastor, padre, papa, bispo ou quem quer que seja. Basta que invoque o Senhor Jesus de todo o coração e imediatamente estará diante do Criador. É por pregar essa mensagem que a Igreja do Senhor Jesus é perseguida, pois ela tem procurado abrir os olhos das pessoas para esse fato tão importante e, é claro, para aqueles que vivem a monopolizar Deus. Não interessa a revelação dessa verdade, haja vista isso lhes trazer prejuízos incalculáveis. Imagine quem dependia de um sacerdote para ter acesso à presença de Deus e agora, tendo discernimento, abandona essa dependência e passa a comunicar-se com Deus através da sua própria fé, como o próprio Senhor Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Ele disse: Pai Nosso que estás no céu. Desde o início da oração do Pai Nosso, ele já ensina o ser humano a falar diretamente com Deus e tratá-lo como Pai. Essa mensagem fere totalmente os interesses dos parasitas religiosos, daqueles que vivem a se aproveitar da boa fé das pessoas, ao fazerem-nas dependentes deles. Pobre dos enganados, pois que têm sido ensinados a pagar para serem perdoados, pagar penitências, pagar para nascer, pagar para fazer a primeira comunhão, pagar para casar, pagar para ser sepultado, pagar pelas missas de sétimo dia, de mês, de ano, sem falar das inúmeras velas para as almas, anjos da guarda, santos de pau, de pedra e de metal. É uma verdadeira prisão a que os principados religiosos condenam aqueles que desconhecem a palavra de Deus. O pior é que cada religião impõe suas regras e obrigações aos ignorantes da verdade. Mas quando esses tomam conhecimento da verdade que liberta, passam a comer com suas próprias mãos e andam livres dos grilhões religiosos. O Senhor Jesus prometeu o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Livro de João, capítulo 14, versículo 26. A abertura do santuário significa que a porta da prisão religiosa está aberta. As pessoas que quiserem ser livres do jugo religioso desse mundo precisam tão somente passar por essa porta, que é o Senhor Jesus Cristo. E foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. A Arca da Aliança aparece aqui em Apocalipse pela primeira vez, justamente quando o quadro é o final dos tempos.
Ela é a expressão visível da aliança entre Deus e o seu povo, Israel. Todas as alianças de Deus com Israel, todas as suas promessas estão contidas nessa arca. E, quando ela aparece no final dos tempos, é como se Deus estivesse dizendo: estão vendo? Todas as minhas promessas foram cumpridas, e nenhuma única palavra se perdeu de todas as que eu havia prometido. Milhares de anos se passaram desde que o Senhor fez aliança com seu povo, porém nenhuma de suas promessas envelheceu ou tornou-se inválida, nem para com Israel, nem para com os seguidores do seu Filho Jesus. O plano da salvação mostra que a Arca da Aliança era acompanhada da glória e do poder de Deus. Desse modo, as águas do Jordão retrocederam quando os sacerdotes que a carregavam atravessaram um rio, e Israel pôde entrar em Canaã na presença da Arca da Aliança. Os muros de Jericó ruíram e Israel conquistou aquela cidade. Também os filisteus foram durante castigados e amaldiçoados quando a roubaram, ao passo que todo o povo de Israel era abençoado, enquanto ela estava no meio dele. Agora ela é visível no céu, como confirmação da imutável fidelidade da aliança de Deus com o seu povo de Israel. Se a Arca da Aliança era acompanhada da glória e do poder de Deus, imagine com a nova aliança feita no sangue do seu Filho, com todos os que seguem em Jesus Cristo.